Oi, galera do Smart, tudo bem? Meu nome é Dayana Mendes, eu sou a professora responsável por tirar as dúvidas de vocês nos sites e também por elaborar algumas das questões e do material que vocês fazem. Bom, quando eu olho o simulado de vocês e olho a quantidade de acertos e erros, eu tenho percebido que de uma maneira frequente, tanto na prova de linguagens quanto na prova de matemática, vocês têm tido muita dificuldade com interpretação de texto. O objetivo desse vídeo, então, é tentar ajudá-los a interpretar melhor textos. Bom, primeira coisa, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte do vídeo, ela é voltada para a interpretação de textos de um modo geral em provas. Depois, você também vai olhar um outro texto sobre interpretação de textos literários. Há uma certa diferença entre um e outro, ok? Queridos, olha só, não importa se é uma imagem, não importa se é uma tirinha, não importa se é um texto verbal, né, em que se tem aí a linguagem, o uso da linguagem verbal, o texto escrito. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: você sempre vai começar a fazer a sua prova, a resolver uma questão pelo enunciado da questão. O enunciado da questão, ele tem que ser a sua principal preocupação. Por quê? Porque o enunciado da questão é o comando da questão que vai dizer a você o que você tem que procurar no texto. Então é muito importante que você faça uma leitura já com um recorte, que você faça uma leitura já entendendo aquilo que você está buscando no texto. Isso vai fazer com que você otimize o seu tempo de prova. Então, a segunda dica que eu vou dar para você é a seguinte: quando você estiver interpretando um texto que está em uma prova, que é uma questão, começa pelo enunciado da questão, começa pelo comando da questão e destaca no comando da questão as palavras que forem as palavras-chave, as palavras que forem as palavras mais importantes. Isso vai fazer com que você vá ao texto já sabendo o que você vai ter que procurar. É importante entender que em uma prova de interpretação de texto, talvez seja necessário, e na maioria das vezes é necessário, ler e reler o texto. Eu também preciso entender que existe uma diferença entre os comandos das questões. As questões que envolvem comandos com as palavras infere-se, conclui-se, elas exigem que eu perceba o que está além do texto. Elas exigem que eu termine a leitura do texto e pense em conclusões, em pensamentos, em raciocínios que eu vou elaborar a partir da leitura daquele texto. Questões que envolvem comandos com segundo o texto, de acordo com o texto, a partir do texto, pedem como resposta exatamente aquilo que está sendo mostrado no texto, que está sendo pedido no texto. Então você não vai marcar como opção de resposta uma resposta que seja uma conclusão que você pode chegar depois de ler o texto e que não seja algo necessariamente que está escrito no texto. Percebe essa diferença? Então, o comando da questão é muito importante e o comando da questão vai me dizer o que eu tenho que procurar no texto. Outro detalhe importante que vai fazer muita diferença aí na maneira como vocês elaboram, né, na maneira como vocês se tem um desempenho nas provas, na maneira como vocês fazem as provas, é entender uma coisa muito básica. Quando você tem uma pintura, quando você tem uma propaganda, quando você tem uma foto, quando você tem um texto que gira em torno de imagens, textos aí híbridos, né, verbais ou não verbais, o texto pode ter alguma coisa escrita ou pode só ter um desenho. Esse texto, ele exige que você olhe embaixo ali a legenda do texto. É provável que traga, né, o nome do autor do texto, a época em que esse texto foi escrito,
o contexto em que aquele texto foi publicado. Essas informações também são importantes para que você consiga interpretar o texto. Dependendo